Bom dia a todos. Meu nome é Lucas e o foco dessa nossa análise é a Vale SA, nos anos 2023 e 2024. Bom, acho que todo mundo já conhece a Vale, né? Mas para quem não conhece, é uma líder na produção do minério de ferro, uma gigante intensiva de capital e é assim muito importante para entender que sua receita ela é diretamente ligada à volatilidade dos preços das commodities no mercado global. E aí a gente vai então mergulhar um pouco nesses indicadores. Bom, aqui na liquidez, a gente pode começar olhando para a liquidez corrente, né, que ela caiu para 0,95, indicando que a Vale ela tem menos de R$ 1 em ativos circulantes para cada real em dívidas a curto prazo. Ou seja, a empresa ela depende da venda de seus estoques, apesar de ter tido uma melhora, né? Como a gente pode ver na liquidez imediata, que é o caixa. Mas enfim. Bom, aqui nas margens, as margens elas mostram um contraste que é importante, né? A margem operacional, a gente pode ver que ela se manteve estável em 39%, provando que a produção em si é eficiente, mas, né, contudo, a margem líquida ela despencou, teve uma queda grande de 31,9% para 19,3%. Ou seja, isso indica que os custos financeiros e impostos foram, como posso dizer, assim, os grandes vilões corroendo o lucro final da empresa, né? Bom, aqui é a rentabilidade, e aí a gente pode ver que a queda na margem líquida ela se reflete diretamente aqui, né? O retorno para o acionista caiu drasticamente de 20,85% para 11,85%. Em 2024, o retorno de capital investido foi quase a metade do que no ano de 2023, como a gente pode ver. E aí isso reforça que, apesar da eficiência da operação, o resultado final para o investidor foi muito impactado, né? Bom, a questão do endividamento, acho que esse é o ponto mais forte aqui da nossa análise, porque assim a gente consegue ver que a Vale ela reduziu muito, né, assim drasticamente o seu risco. O grau de endividamento ele caiu para 91,61%. Isso significa que o capital próprio dos acionistas é maior, né? Ele supera o total das dívidas da empresa. Isso é difícil, mas ele supera. Além disso, a dívida ela está bem alongada, ou seja, com pouca pressão de vencimento no curto prazo. Bom, os prazos médios e ciclos, né? Analisando aqui a gestão do capital de giro, a gente pode ver que ela é estável, mas pesada. O ciclo financeiro é de aproximadamente 78 dias, né? E aí isso significa que a Vale ela precisa financiar as suas operações por mais de 2 meses para pagar os fornecedores e receber dos clientes. E aí a gente pode ver que teve uma leve melhora, né? Porque a empresa ela está recebendo dos clientes mais rápido. E isso é muito bom. Bom, o capital circulante líquido ele sintetiza, né, a situação da liquidez. A gente pode ver que o valor ele reverteu para negativo, para menos 691 milhões. Isso é um alerta, né? Porque formalmente as dívidas a curto prazo elas são maiores do que os ativos circulantes. E é uma evidência assim do déficit de capital de giro que a empresa precisa para cobrir rapidamente. E aí as considerações finais, né, que a gente pode ter para finalizar
a gente viu que a Vale tem uma estrutura financeira robusta, com dívidas sob controle. Mas assim, no entanto, o desafio central que a gente pode notar aqui é que ela consiga reverter a baixa rentabilidade final, né, e equilibrar a liquidez a curto prazo, porque ela está com o CCL negativo. A empresa ela precisa traduzir essa solidez, pode-se dizer assim, que ela tem, estrutural, em maior retorno para os acionistas. Mas é isso, espero que tenha dado para entender e eu tenha conseguido explicar bem o que, enfim, a pesquisa que eu fiz aqui, o diagnóstico que eu fiz. E é isso, um abraço.